Ele foi levar a mãe para uma cirurgia, mas congela ao descobrir que a médica é sua ex-namorada. E o milagre que acontece depois muda tudo. O ar de São Paulo estava pesado naquela manhã, carregado com o cheiro metálico da chuva que ameaçava cair e o zumbido incessante do trânsito que ecoava pelas ruas largas. Lucas caminhava apressado pelos corredores imaculados do Hospital Santa Clara, o coração apertado como se alguém o espremesse com mãos invisíveis. Ele segurava firme a mão de Dona Cida, sua mãe, que apesar da fragilidade visível nos olhos fundos e na pele pálida, mantinha um sorriso teimoso, como se quisesse proteger o filho da própria dor. A bolsa de couro pendurada no ombro de Lucas parecia pesar mais do que o normal, carregada não só com documentos e pertences, mas com a culpa de anos de ausência, de telefonemas rápidos e visitas esparsas. Ele era um homem de sucesso, dono de uma empresa de tecnologia que brilhava nos arranha-céus da cidade. Mas ali, naquele corredor de luzes brancas e cheiro de antisséptico, sentia-se pequeno, vulnerável, como o menino que outrora corria pelos quintais de terra batida no interior de Minas Gerais. Dona Cida, com seus cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, apertou a mão dele com mais força, como se lesse seus pensamentos. "Você tá nervoso, meu filho?" perguntou, a voz rouca, mas cheia de uma ternura que cortava como lâmina. Lucas forçou um sorriso, os olhos castanhos desviando para o chão de linóleo brilhante. "Eu? Nervoso? Só quero que a senhora fique bem logo, mãe." Mas a verdade era que cada passo em direção à sala de espera o fazia sentir o peso de algo maior. Algo que não explicava apenas a cirurgia de alto risco que Dona Cida enfrentaria. Era como se o destino, com sua ironia cruel, estivesse tramando algo que ele ainda não podia enxergar. No balcão de recepção, uma enfermeira de jaleco impecável digitava com agilidade, os dedos dançando sobre o teclado como se tocassem uma melodia silenciosa. "Dona Cida Almeida?" perguntou, erguendo os olhos por trás dos óculos de armação fina. Lucas confirmou com um aceno, entregando os documentos com mãos que tremiam levemente, embora ele tentasse disfarçar. A enfermeira sorriu, um sorriso mecânico, treinado para confortar, e indicou o caminho para a sala de espera. "A cirurgiã-chefe virá falar com vocês em breve. É a doutora Helena Montenegro, uma das melhores do país." O nome caiu sobre Lucas como uma pedra jogada em um lago calmo, criando ondas que ele não estava preparado para enfrentar. Helena Montenegro. O som do nome ressoou em sua mente, trazendo consigo o perfume adocicado de jasmim, o eco de risadas compartilhadas sob o céu estrelado da faculdade, e a dor aguda de um adeus que ele nunca soube explicar. Ele se sentou ao lado de Dona Cida na sala de espera, as cadeiras de plástico rangendo sob seu peso. As paredes brancas, decoradas com pôsteres sobre saúde cardíaca, pareciam fechar-se ao seu redor. Helena. Como era possível? Ele não a via há quase 15 anos, desde que partira para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos que prometia mudar sua vida. E mudou. Mas a que custo? Ele deixou para trás um amor que, na juventude, parecia eterno, mas que, na pressa de conquistar o mundo, acabou relegado a uma gaveta trancada no fundo de sua alma. Lucas tentou se concentrar na mãe, que folheava uma revista velha com dedos trêmulos, mas sua mente estava em outro lugar, em outra época. Ele se lembrava do jeito que Helena ria, o cabelo castanho ondulado caindo sobre os ombros, os olhos verdes brilhando com uma intensidade que o fazia querer ser um homem melhor. E então, a lembrança do último dia, a discussão, as palavras duras, o silêncio que se instalou entre eles como uma muralha intransponível. Antes de continuar, me ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal? Obrigado de coração. Vamos continuar. Lucas, você tá com a cabeça onde, menino?
A voz de Dona Cida o trouxe de volta. Ela o encarava com aquele olhar de mãe que enxerga além do que se diz. "Tô aqui, mãe", respondeu ele, esfregando as mãos no rosto como se pudesse apagar as memórias. Mas antes que pudesse dizer mais, a porta da sala de espera se abriu e o mundo pareceu parar. Ali estava ela, Helena Montenegro. O jaleco branco abraçava sua figura esguia, o cabelo agora mais curto, preso em um rabo de cavalo severo. Mas os olhos... Aqueles olhos verdes ainda carregavam o mesmo fogo, a mesma tempestade que ele conhecera anos atrás. O ar ficou preso em sua garganta e por um instante ele esqueceu como respirar. Helena congelou por uma fração de segundo ao vê-lo, os lábios entreabertos como se quisessem dizer algo, mas logo recuperou a compostura. "Senhor Almeida?", perguntou, a voz firme, quase cortante, dirigindo-se a ele como se fossem estranhos. Lucas se levantou, sentindo as pernas bambas, e assentiu. "Sou eu. E... Dona Cida, minha mãe." Helena desviou o olhar para a idosa e um sorriso profissional, mas distante, curvou seus lábios. "Senhora Almeida, sou a doutora Helena Montenegro. Vou realizar sua cirurgia. Podemos conversar sobre o procedimento?" Dona Cida, alheia à tensão que vibrava no ar como uma corda de violino esticada, acenou com entusiasmo. "Claro, doutora. Meu filho aqui está mais nervoso que eu, mas confio na senhora." Enquanto Helena explicava os detalhes da cirurgia cardíaca, os riscos, as chances de sucesso, o tempo de recuperação, Lucas mal conseguia acompanhar. Suas palavras eram precisas, técnicas, mas ele ouvia apenas o som da voz dela, aquele tom que um dia sussurrava promessas de amor em seu ouvido. Ele notou as rugas sutis ao redor dos olhos dela, o peso de anos que ele não compartilhara. O que acontecera com ela? Onde estivera? Por que o destino os colocara frente a frente justo agora, quando a vida de sua mãe estava nas mãos dela? Ele queria perguntar, precisava perguntar, mas as palavras se dissolviam em sua boca como açúcar na chuva. Quando Helena terminou a explicação, Dona Cida segurou a mão dela com gratidão. "A senhora é um anjo, doutora. Sinto que Deus colocou a senhora no meu caminho." Helena sorriu, mas seus olhos encontraram os de Lucas por um instante, e ali havia algo mais. Uma faísca de dor, de raiva, de algo que ele não conseguia decifrar. "Faremos o melhor, senhora Almeida", respondeu ela, levantando-se. "Nos vemos amanhã, antes da cirurgia." E então virou-se para sair, mas Lucas não conseguiu se conter. "Helena, espera", disse a voz rouca, quase um sussurro. Ela parou de costas, os ombros tensos como se carregassem o peso do mundo. Lentamente virou-se e o olhar que lançou a ele era um misto de gelo e fogo. "Senhor Almeida, qualquer dúvida sobre a cirurgia pode falar na recepção do centro cirúrgico. Boa tarde." E saiu, deixando no ar o eco de um passado que nenhum dos dois podia ignorar. Lucas ficou parado, o coração batendo descompassado, como se tentasse acompanhar o ritmo de uma música que ele não conhecia mais. Dona Cida, sempre atenta, franziu a testa. "Você conhece essa doutora, Lucas? Pareceu que, sei lá, tinha uma história aí." Ele riu, um riso seco, sem humor. "Coisa do passado, mãe. Nada importante." Mas as palavras soaram falsas até para ele mesmo. O passado estava ali, vivo, pulsando como uma ferida que nunca cicatrizara. Ele ajudou a mãe a se levantar, guiando-a para o elevador, mas sua mente estava em Helena. O que ela pensara ao vê-lo? Por que aquele olhar tão frio? E, acima de tudo, como ele sobreviveria às próximas horas, sabendo que a mulher que um dia amou, e que talvez ainda amasse, seguraria o coração de sua mãe nas mãos? Naquela noite, no hotel onde se hospedaram, Lucas não conseguiu dormir. O teto branco do quarto parecia zombar dele, refletindo as luzes da cidade que entravam pela janela.
Ele pegou o celular, hesitou e então abriu uma pasta antiga de fotos. Lá estava ela, Helena, sorrindo em um piquenique na faculdade, o cabelo solto, os olhos brilhando com uma felicidade que parecia intocável. Ele fechou os olhos, sentindo o gosto amargo da saudade misturado com o cheiro de café frio que vinha da xícara esquecida na mesa. O que ele não sabia, o que não podia saber, era que do outro lado da cidade, Helena também não dormia. Em seu apartamento pequeno, ela segurava uma caixinha de madeira onde guardava uma única foto deles dois, tirada em um dia que agora parecia pertencer a outra vida. Uma lágrima escorreu por seu rosto e ela sussurrou para si mesma: "Por que você voltou, Lucas? Por quê?" Enquanto a chuva finalmente caía sobre São Paulo, molhando as ruas e apagando as luzes da cidade, algo maior estava em jogo. O destino, com seus fios invisíveis, começava a tecer uma trama que nem Lucas nem Helena podiam prever. E no silêncio da noite, uma pergunta pairava no ar, tão pesada quanto o trovão que ecoava ao longe. O que Helena escondia por trás daquele olhar frio? E o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido que mal conseguia atravessar as cortinas grossas do quarto de hotel onde Lucas e Dona Cida estavam hospedados. O aroma de café fresco misturava-se ao cheiro úmido da cidade, ainda molhada pela chuva da noite anterior. Lucas, com olheiras profundas marcando o rosto, segurava uma xícara morna, encarando o vazio enquanto sua mãe se arrumava para voltar ao hospital. O peso do reencontro com Helena ainda o sufocava, como se cada respiração trouxesse o sabor agridoce de memórias que ele tentava, em vão, enterrar. Ele não dormira. Como poderia, com aquele olhar frio de Helena gravado em sua mente, cortando-o como uma lâmina invisível? Mas havia algo mais. Algo que ele não conseguia nomear. Uma sombra nos olhos dela que sussurrava segredos não ditos. No hospital, o ambiente era o mesmo. Luzes brancas, o bip constante de monitores, o murmúrio de vozes abafadas. Dona Cida, sentada em uma cadeira de rodas, segurava um terço de contas desgastadas, os lábios movendo-se em uma prece silenciosa. Lucas empurrava a cadeira, os passos ecoando no corredor, como batidas de um relógio que contava o tempo até a cirurgia. Ele tentava se concentrar na mãe, no procedimento que decidiria o futuro dela, mas sua mente traidora voltava a Helena. Por que ela o tratara como um estranho? O que acontecera nesses anos todos? Ele queria respostas, mas temia as perguntas. Na sala de preparação, uma enfermeira de voz gentil ajustava o acesso venoso no braço de Dona Cida, enquanto explicava o que aconteceria nas próximas horas. Lucas ficou ao lado, tentando parecer forte, mas seus olhos vagavam pela porta, esperando ou temendo que Helena aparecesse. Dona Cida, sempre com aquele dom de enxergar o coração do filho, tocou sua mão. "Você tá com um peso no peito, meu filho. Quer me contar o que é?" A voz era um bálsamo, mas também uma lança que perfurava suas defesas. Lucas hesitou, os dedos apertando a mão dela com cuidado. "É só a preocupação com a senhora, mãe, nada mais." Ela ergueu uma sobrancelha, o olhar astuto brilhando apesar da fraqueza. "Você conhece essa doutora, não é? A tal da Helena." O nome de Helena, dito com a suavidade da mãe, fez Lucas engolir em seco. "A gente se conheceu na faculdade, mãe. Só isso." Dona Cida riu, um som frágil, mas cheio de vida. "Só isso? Meu filho, eu te criei. Conheço esse olhar. É o mesmo que você tinha quando voltava para casa falando de uma menina que fazia seu coração bater mais rápido. Era ela, não era?" Lucas abriu a boca para negar, mas as palavras morreram antes de nascer. "Era, mãe, mas isso foi há muito tempo. Acabou." Dona Cida segurou a mão dele com mãos frágeis, os olhos brilhando com uma mistura de ternura e sabedoria. "O amor de verdade, Lucas, não acaba.
Ele se esconde, se machuca, mas sempre encontra um jeito de voltar. Eu sempre sonhei que você encontrasse a mulher certa, aquela que você deixou para trás. Talvez o destino tenha trazido ela de volta por um motivo. As palavras dela ecoaram no peito de Lucas, como o som de sinos em uma igreja vazia. Ele queria acreditar, mas a frieza de Helena o fazia duvidar. Antes que pudesse responder, a enfermeira voltou, anunciando que era hora de levar Dona Cida para a sala de exames pré-operatórios. Lucas besou a testa da mãe, sentindo o perfume familiar de lavanda que ela usava desde que ele era criança, e prometeu estar ali quando ela voltasse. Sozinho na sala de espera, Lucas afundou em uma cadeira, as mãos cobrindo o rosto. O silêncio do ambiente era opressivo, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio na parede. Ele fechou os olhos e, sem querer, deixou-se levar pelas memórias. De repente estava de volta à faculdade, sob o céu dourado de um fim de tarde em Belo Horizonte. Ele e Helena caminhavam pelo campus, as mãos entrelaçadas, o vento carregando o cheiro de eucalipto. Ela ria, a cabeça jogada para trás, os cabelos castanhos dançando como ondas. "Você já pensou no futuro, Lucas?" Perguntara ela, os olhos verdes brilhando com sonhos. Ele sorrira confiante. "Claro. Vou conquistar o mundo e você vai estar do meu lado." Ela o beijara então, um beijo que tinha gosto de promessas e eternidade. Mas o futuro não veio como planejado. Meses depois, a bolsa de estudos nos Estados Unidos chegou, uma oportunidade que ele não podia recusar. Helena o apoiara, com lágrimas nos olhos, mas firme. "Vá, Lucas, eu te espero." Eles trocaram juras, prometeram ligações diárias, cartas, visitas, mas a distância, cruel e implacável, corroeu tudo. As ligações ficaram mais raras, as cartas pararam. E um dia, após uma discussão por telefone, palavras duras, acusações injustas, o silêncio tomou conta. Lucas mergulhou nos estudos, no trabalho, na vida nova, tentando apagar a dor. Ele nunca soube o que Helena fizera depois disso. Até agora, a memória se dissolveu como fumaça, e Lucas abriu os olhos, o coração apertado. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para o pátio do hospital. Lá fora, pacientes em cadeiras de rodas conversavam com familiares, o sol refletindo nas folhas molhadas das árvores. Ele se perguntou onde Helena estaria naquele momento. O que a vida fizera com ela para transformá-la naquela mulher de olhar gélido? E porque por um instante ele vira algo mais nos olhos dela, uma dor que parecia maior que o ressentimento. Do outro lado do hospital, Helena estava em seu escritório, uma sala pequena com paredes brancas e uma mesa abarrotada de papéis. Ela segurava uma caneta, mas não escrevia. Sua mente era um turbilhão, cada pensamento uma onda que a puxava para o passado. O reencontro com Lucas fora como abrir uma caixa trancada há anos, liberando fantasmas que ela jurara ter enterrado. Ela fechou os olhos e lá estava ele, Lucas, jovem, com aquele sorriso que fazia o mundo parecer mais leve. Eles dançavam em uma festa da faculdade, a música vibrando nos ossos, o calor do corpo dele contra o seu. "Eu te amo, Helena", ele sussurrara, e ela acreditara com cada fibra de seu ser. Mas então veio a partida. Ela o apoiara, com o coração partido, mas cheia de esperança. Até que, semanas depois, descobriu que estava grávida. A alegria inicial deu lugar ao medo. Ela tentou contar a Lucas, mas ele estava tão distante, tão absorto na nova vida, que as palavras nunca saíram. E então, a tragédia. Uma noite de dor insuportável, o hospital, o silêncio do médico. "Sinto muito, senhorita."
Você perdeu o bebê. Helena nunca se recuperou. Carregava aquela dor como uma pedra no peito, uma cicatriz que ninguém via. E Lucas, alheio a tudo, nunca voltou. Helena abriu os olhos, sentindo o gosto salgado de uma lágrima que escorreu até os lábios. Ela se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a vida seguia, indiferente à sua dor. Ela sabia que precisava se concentrar na cirurgia de Dona Cida, mas a presença de Lucas no hospital era como uma tempestade que ela não podia evitar. Por que ele voltara agora? E por que, apesar de tudo, seu coração ainda batia mais rápido ao vê-lo? No fim da tarde, Lucas voltou à sala de espera, onde Dona Cida já estava, descansando após os exames. Ela parecia mais frágil, mas o sorriso ainda resistia. Tá tudo certo, meu filho. A doutora Helena disse que amanhã é o grande dia. Lucas assentiu, sentindo um nó na garganta. Ele queria perguntar sobre Helena, mas não ousava. Em vez disso, ajudou a mãe a voltar para o hotel, ouvindo suas histórias sobre os tempos em que ele era menino, histórias que aqueciam o coração, mas não apagavam a inquietação. Naquela noite, enquanto Dona Cida dormia, Lucas saiu para a varanda do hotel, o ar frio de São Paulo cortando a pele. Ele olhou para o céu, onde as estrelas eram ofuscadas pelas luzes da cidade. "O que você está escondendo, Helena?" murmurou para si mesmo, o vento levando suas palavras. Ele não sabia. Mas naquele mesmo instante, Helena, em seu apartamento, folheava um velho diário, onde escrevera sobre o filho que nunca nasceu. Uma carta, nunca enviada, caiu das páginas, endereçada a Lucas. Ela a pegou, os dedos trêmulos, e leu as primeiras linhas. "Lucas, eu sei que você nunca soube, mas..." De repente, o telefone de Helena tocou, arrancando-a do passado. Era do hospital. Uma emergência grave. Ela correu para lá, o coração disparado, sem saber que naquela noite o destino estava por um fio. E enquanto ela entrava no hospital, Lucas, sem explicação, sentiu um arrepio, como se algo maior estivesse em movimento. O que Helena guardava em seu coração? E o que aquela ligação revelaria? A noite havia sido longa e implacável, com o céu de São Paulo tingido de um cinza que parecia refletir o peso no coração de Helena. Ela chegara ao Hospital Santa Clara pouco depois da meia-noite, atendendo à emergência que a arrancara de seus pensamentos e da carta que quase a fizera reviver o passado. A crise, um paciente em estado crítico, fora estabilizada, mas o esforço deixara Helena exausta, com os nervos à flor da pele. Agora, ao amanhecer do dia da cirurgia de Dona Cida, ela estava na sala de preparo, vestindo o avental cirúrgico com gestos mecânicos, enquanto o cheiro de látex e o som do tecido esticando preenchiam o silêncio. Seus olhos verdes, normalmente tão firmes, carregavam um véu de cansaço, mas havia algo mais profundo, uma inquietação que não a deixava desde que vira Lucas na sala de espera. Helena respirou fundo, tentando ancorar-se na rotina que sempre a salvara. Ela era uma cirurgiã brilhante, conhecida por sua precisão e frieza sob pressão, mas hoje sentia o chão sob seus pés menos firme. A imagem de Lucas, com aquele olhar castanho que um dia a fizera sonhar com o impossível, misturava-se à responsabilidade de salvar a vida de Dona Cida, a mulher que, sem saber, era a ponte entre seu passado e seu presente. Ela lavou as mãos na pia de aço inox, a água fria mordendo a pele como um lembrete de que precisava se concentrar. "Você é uma profissional, Helena", murmurou para si mesma, o som da própria voz abafado pela máscara cirúrgica que ajustava no rosto. Mas, no fundo, sabia que não era apenas uma cirurgia. Era um teste do destino e ela temia falhar. Na sala de espera, Lucas caminhava de um lado para o outro, os sapatos ecoando no chão de linóleo como um metrônomo ansioso.
O aroma de café amargo, servido em copos de isopor pela máquina no canto, pairava no ar, mas ele não conseguia engolir nada. Sua camisa, normalmente impecável, estava amarrotada e os cabelos, penteados com pressa, caíam sobre a testa. Ele segurava o celular, mas a tela permanecia apagada. Não havia mensagens, não havia trabalho que pudesse distraí-lo. Tudo o que importava estava naquela sala cirúrgica, onde sua mãe lutava pela vida e onde Helena, a mulher que ele nunca esquecera, segurava o bisturi. Ele se sentou, as mãos apertando os joelhos, e fechou os olhos. A conversa com Dona Cida na véspera ainda ecoava em sua mente, com aquelas palavras sobre o amor que não morre, sobre o destino que traz de volta o que foi perdido. Ele queria acreditar, mas a frieza de Helena o fazia hesitar. O que ela escondia? Por que, mesmo sendo tão distante, seus olhos pareciam carregar uma dor que ele não entendia? Lucas não sabia, mas sentia que algo maior estava em jogo, algo que ia além da cirurgia de sua mãe. Ele abriu os olhos, encarando o relógio na parede, onde os segundos pareciam arrastar-se, como se zombassem de sua angústia. Na sala de cirurgia, a equipe estava pronta. As luzes brancas iluminavam a mesa onde Dona Cida repousava, sedada, o peito exposto sob o campo estéril. O bip constante do monitor cardíaco preenchia o ambiente, um som que, para Helena, era tão familiar quanto sua própria respiração. Ela segurava o bisturi com firmeza, mas seus olhos, por um instante, fixaram-se no rosto sereno de Dona Cida. Aquela mulher, com suas histórias simples e seu sorriso caloroso, lembrava-lhe a mãe que perdera anos atrás, e de alguma forma também a conectava a Lucas, o homem que partira levando um pedaço de seu coração. "Vamos começar", disse Helena, a voz firme ecoando na sala. A equipe respondeu com precisão, cada movimento ensaiado como uma coreografia. O anestesista monitorava os sinais vitais, o instrumentador passava as ferramentas com agilidade e Helena abria o peito de Dona Cida com um corte preciso, expondo o coração que batia, frágil, mas teimoso. Por quase 2 horas, tudo correu conforme o planejado. Helena trabalhava com a concentração de um escultor, cada ponto, cada gesto, uma tentativa de devolver a vida àquela mulher. Mas então, sem aviso, o monitor emitiu um som agudo, cortante como uma sirene. "Pressão caindo!" exclamou o anestesista, os olhos arregalados por trás dos óculos de proteção. O coração de Dona Cida, agora exposto, começou a fibrilar. Um tremor descontrolado que fez a equipe congelar. Helena sentiu o sangue gelar nas veias, mas sua voz permaneceu firme. "Desfibrilador agora!" O instrumentador entregou as pás e Helena posicionou-as com rapidez, o corpo tenso como uma corda prestes a romper. "Carregando! Agora!" O choque fez o corpo de Dona Cida estremecer, mas o monitor continuou mostrando uma linha reta, o som do alarme ecoando como um grito de desespero. "De novo!" ordenou Helena, a voz começando a tremer. Outro choque, outro silêncio. A equipe trocava olhares, o pânico crescendo no ar como uma névoa. Helena olhou para o coração imóvel e algo dentro dela se partiu. "Não, você não pode", sussurrou, as lágrimas embaçando os olhos, escondidas pela máscara. Ela se inclinou, como se pudesse falar diretamente com Dona Cida, e murmurou tão baixo que só ela ouviu: "Você não pode morrer. Ele precisa de você. Eu também." Era uma confissão, um grito preso na alma, uma súplica ao universo. Ela não sabia por que dissera aquilo, mas as palavras saíram como se tivessem vida própria, carregando anos de dor, de saudade, de amor não resolvido. E então, como se o céu tivesse ouvido, o monitor emitiu um bip. Outro e outro. O coração de Dona Cida, contra todas as expectativas, voltou a bater lento no início, mas ganhando força. A equipe explodiu em exclamações de alívio.
algumas rindo, outras enxugando lágrimas. "Meu Deus, ela voltou!" gritou uma enfermeira, a voz embargada. Helena, ainda inclinada sobre a mesa, sentiu as pernas fraquejarem. Ela recuou, entregando as pás ao instrumentador, e respirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como se fosse a primeira vez. "Continuem monitorando", disse, a voz rouca. "Vou fechar." Mas enquanto suturava o peito de Dona Cida, sua mente estava em outro lugar. Aquilo não era apenas medicina, era um milagre. E pela primeira vez em anos, Helena sentiu algo que achava ter perdido: esperança. Quando a cirurgia terminou, após mais 2 horas de trabalho meticuloso, Dona Cida foi levada para a UTI, estável, mas ainda sob cuidados intensivos. Helena tirou o avental ensanguentado, as mãos trêmulas, e caminhou até a sala de descanso dos médicos. Lá sozinha, ela desabou em uma cadeira, o rosto enterrado nas mãos. As lágrimas que segurara durante o procedimento agora caíam livremente, molhando o chão como gotas de chuva. Ela não chorava apenas pelo alívio de salvar Dona Cida, mas por tudo o que aquele momento significava. Lucas estava lá fora, esperando, e ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentá-lo. Mas o que diria? Como poderia olhar nos olhos dele sem revelar a dor que carregava, o segredo que a destruíra? Enquanto isso, na sala de espera, Lucas recebia a notícia de que a cirurgia fora um sucesso, mas que Dona Cida ainda precisava de observação. Ele caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, um soluço preso na garganta. "Obrigado, meu Deus", murmurou, sentindo o peso do medo dissolver-se, mas apenas em parte. Ele sabia que Helena era a responsável por salvar sua mãe, e isso o deixava ainda mais confuso. Ele precisava vê-la, agradecê-la, mas também entender o que havia entre eles, porque ela o evitava. Porque, mesmo tão distante, ele sentia que ela ainda era parte dele. Helena, ainda na sala de descanso, levantou-se enxugando o rosto. Ela olhou para o espelho, vendo uma mulher que mal reconhecia, os olhos vermelhos, o cabelo desarrumado, a alma exposta. "Você precisa seguir em frente", disse a si mesma, mas as palavras soaram vazias. Ela saiu da sala, decidida a voltar para casa e descansar. But, ao passar pelo corredor, viu Lucas ao longe conversando com uma enfermeira. Ele parecia aliviado, mas também perdido, como se procurasse algo que não sabia nomear. Os olhos deles se encontraram por um instante, e Helena sentiu o coração disparar. Ela desviou o olhar, apressando o passo, mas algo a fez parar. Uma voz interna, talvez o mesmo instinto que a fizera sussurrar para Dona Cida na cirurgia, dizia que ela não podia fugir para sempre. Naquela noite, enquanto Lucas velava na UTI, segurando a mão da mãe, Helena chegou em casa exausta, mas inquieta. Ela pegou o diário que abrira na noite anterior, a carta para Lucas ainda ali, intocada. Ela a abriu, relendo as palavras que escrevera anos atrás, palavras que nunca tiveram coragem de chegar a ele. Então, como se o milagre da cirurgia tivesse aberto uma fresta em seu coração, ela pegou uma caneta e começou a escrever uma nova carta, as palavras fluindo como um rio que finalmente encontrara seu caminho. "Lucas, eu salvei a vida da sua mãe hoje, mas há algo que você precisa saber." Mas antes que pudesse terminar, um barulho na porta a fez parar. Alguém batia com urgência, como se o mundo dependesse disso. Quem poderia ser aquela hora? E o que aquela interrupção significaria para o segredo que ela estava prestes a revelar? O som das batidas na porta ecoou pelo apartamento de Helena como um trovão, arrancando-a do transe em que mergulhara enquanto escrevia a carta. A caneta escorregou de seus dedos, caindo sobre o diário com um leve estalo, e o coração dela disparou, um tambor descompassado contra o peito.
Ela enxugou o rosto, ainda úmido pelas lágrimas que a cirurgia de Dona Cida desencadeara, e caminhou até a porta, os pés descalços, sentindo o frio do piso de madeira. O relógio na parede marcava quase meia-noite, e o silêncio da cidade lá fora, interrompido apenas pelo murmúrio distante de um carro, tornava o momento ainda mais inquietante. Quem poderia estar ali, com tanta urgência, em uma hora tão improvável? Ela hesitou, a mão pairando sobre a maçaneta, mas a insistência das batidas a obrigou a agir. Ao abrir a porta, Helena ficou paralisada. Era Clara, sua melhor amiga e colega de hospital, ofegante, com o jaleco amassado e o cabelo preso em um coque desleixado. Helena, graças a Deus você está em casa. Tentei te ligar e nada, disse Clara, a voz carregada de preocupação. É sobre a Dona Cida. Ela está estável, mas teve uma pequena arritmia na UTI. Não é grave, mas achei que você precisava saber antes de amanhã. Helena sentiu o ar escapar dos pulmões, aliviada por não ser uma má notícia, mas ainda abalada. Obrigada, Clara. Vou para o hospital agora. Clara segurou o braço dela, os olhos castanhos cheios de empatia. Você está exausta, amiga. E, sei lá, parece que está carregando o mundo nas costas. Quer me contar o que está acontecendo? Helena forçou um sorriso, mas o peso da carta inacabada e do reencontro com Lucas a impediu de responder. Depois, Clara. Prometo. Com um aceno, ela fechou a porta e correu para se trocar, o cheiro de café frio ainda pairando no ar do apartamento. No hospital, a UTI estava silenciosa, exceto pelo bip rítmico dos monitores e pelo sussurro das enfermeiras trocando turnos. Helena, agora com um jaleco limpo, aproximou-se da cama de Dona Cida, cujo rosto, mesmo sob a luz pálida, parecia mais sereno. Os sinais vitais estavam estáveis e a arritmia, como Clara dissera, fora controlada. Helena segurou a mão da idosa, sentindo a pele fina e quente sob seus dedos, e murmurou: "Você é mais forte do que todos nós, Dona Cida." Mas enquanto observava a mulher que salvara horas antes, seus pensamentos voltaram a Lucas. Ele estava na sala de espera, provavelmente velando a mãe, sem saber do segredo que ela carregava há anos. A carta, deixada sobre a mesa em casa, parecia chamá-la, como se as palavras não ditas tivessem ganhado vida própria. Na manhã seguinte, o sol nascia com uma luz suave, filtrada pelas nuvens que cobriam São Paulo. Lucas, que passara a noite na UTI, sentia o corpo dolorido, mas o alívio de saber que sua mãe estava viva o mantinha de pé. Ele tomava um café fraco na cafeteria do hospital, o sabor amargo misturando-se ao cansaço que pesava em seus ombros. Seus olhos castanhos, agora vermelhos pela falta de sono, fixavam-se na janela onde via famílias chegando, algumas com sorrisos, outras com lágrimas. Ele pensava em Helena, na forma como ela evitara seu olhar no corredor na véspera e na gratidão que sentia por ela ter salvo sua mãe. Mas havia algo mais, uma inquietação que não explicava, como se o destino estivesse sussurrando que ainda havia uma história não contada. Foi então que uma enfermeira se aproximou, o crachá balançando no jaleco. "Senhor Almeida, a doutora Helena pediu para falar com o senhor. Ela está na sala de reuniões, no 3º andar." Lucas sentiu o coração acelerar, um misto de surpresa e ansiedade. Ele agradeceu, deixou o copo de café pela metade e seguiu pelo corredor, o som de seus sapatos ecoando como um aviso do que estava por vir. A sala de reuniões era pequena, com paredes brancas e uma mesa de madeira cercada por cadeiras. Helena estava lá, de pé junto à janela, o cabelo solto caindo sobre os ombros, o jaleco dobrado cuidadosamente sobre a mesa. Ela virou-se quando ele entrou, e por um instante seus olhos verdes encontraram os dele, carregados de uma vulnerabilidade que Lucas nunca vira antes. "Lucas", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro.
Senta, por favor. Ele obedeceu, sentindo o ar na sala ficar mais pesado, como se carregasse o peso de anos de silêncio. Helena respirou fundo, os dedos entrelaçando-se nervosamente. Eu preciso te contar algo. Algo que eu devia ter dito há muito tempo. Lucas franziu a testa, o coração batendo tão forte que ele temia que ela pudesse ouvir. O que é, Helena? O que está acontecendo? Ela desviou o olhar, como se as palavras doessem antes mesmo de saírem, e começou a falar. Quando você foi para os Estados Unidos, eu fiquei aqui, tentando seguir em frente. Mas, pouco depois que você partiu, eu descobri que estava grávida. As palavras caíram como uma pedra no silêncio, e Lucas sentiu o mundo girar. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Helena continuou, a voz embargada, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu quis te contar, Lucas, juro que quis, mas você estava tão distante, tão focado na sua nova vida, e eu tinha medo de te prender. Então guardei para mim, mas eu perdi o bebê. Uma noite, sozinha no hospital. Foi a pior dor que já senti. E você nunca soube. Lucas sentiu um vazio se abrir no peito, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de sua alma. Ele se levantou, cambaleando, as mãos cobrindo o rosto. Meu Deus, Helena, eu não sabia, eu juro que não sabia. As lágrimas escorreram por seus dedos quentes e incontroláveis. Ele caiu de joelhos diante dela, a voz quebrada. Me perdoa, por favor, me perdoa. Se eu soubesse, eu teria voltado, eu teria ficado com você. Helena, que até então segurava as lágrimas, sentiu algo ceder dentro de si. Ela se abaixou, os braços envolvendo-o, e pela primeira vez em anos, deixou-se chorar. O choro deles se misturou, um lamento por tudo o que perderam, por um filho que nunca conheceram, por um amor que o destino separara. Eles ficaram assim por um tempo que parecia eterno, abraçados no chão da sala, o mundo lá fora desaparecendo. Helena sentia o calor do corpo de Lucas, o cheiro familiar de sua colônia misturando-se às lágrimas, e pela primeira vez permitiu-se sentir o amor que nunca deixara de existir. Lucas, com o rosto enterrado no ombro dela, murmurava pedidos de perdão, as palavras entrecortadas por soluços. Eu te amei tanto, Helena, e nunca parei. Me dá uma chance de consertar isso, por favor. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu, e Dona Cida, agora transferida para um quarto comum, apareceu na cadeira de rodas empurrada por Clara. A idosa, ainda frágil, mas com o olhar vivo, observou a cena com uma mistura de surpresa e compreensão. O que está acontecendo aqui? Perguntou a voz rouca, mas firme. Helena e Lucas se separaram, enxugando o rosto, e Clara, percebendo a intensidade do momento, hesitou. Eu trouxe a Dona Cida para tomar um ar. Não sabia que vocês estavam aqui. Dona Cida ergueu a mão silenciando-a. Deixa, Clara, eu quero saber. Helena, com o coração na garganta, olhou para Lucas, que assentiu, encorajando-a. Ela se aproximou de Dona Cida, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Dona Cida, eu contei para o Lucas sobre algo que aconteceu há muito tempo. Quando a gente era jovem, eu estava grávida dele, mas perdi o bebê. E guardei isso comigo todos esses anos. Dona Cida ouviu em silêncio, os olhos brilhando com lágrimas. Ela segurou a mão de Helena, apertando-a com força surpreendente. Minha filha, que dor você carregou sozinha, mas você salvou minha vida ontem. E agora, vendo vocês dois aqui, eu sei que esse milagre não foi só para mim. Foi para vocês terem outra chance. As palavras de Dona Cida ecoaram na sala, como um hino de redenção. Lucas se aproximou, abraçando a mãe, e depois puxou Helena para perto, formando um círculo de amor e perdão. Clara, ainda na porta, enxugava uma lágrima, comovida. Vou deixar vocês a sós, murmurou, saindo discretamente. Dona Cida olhou para os dois, um sorriso cansado, mas cheio de esperança.
Não desperdicem essa chance, meus filhos. A vida é curta demais para guardar mágoas. Quando ficaram sozinhos, Helena e Lucas se sentaram, as mãos ainda entrelaçadas. Eu não sei o que vem agora, Lucas, disse ela, a voz suave, mas firme. Mas talvez a dona Cida tenha razão. Talvez a gente mereça tentar de novo. Lucas sorriu. Um sorriso que misturava dor e esperança, e beijou a testa dela, sentindo o perfume de jasmim que ainda o fazia lembrar de casa. Eu vou provar para você que mudei, Helena. Não vou te deixar de novo. Naquela noite, enquanto Lucas voltava para o hotel e Helena para seu apartamento, ambos sentiam o coração mais leve, como se o peso do passado tivesse sido, ao menos em parte, dissolvido. Mas ao chegar em casa, Helena encontrou a carta inacabada sobre a mesa e, ao lado, um envelope que não estava ali antes. Dentro, uma foto antiga dela e Lucas, tirada na faculdade, com uma mensagem escrita no verso: "O amor sempre encontra um caminho." Quem deixara aquela foto ali? E o que significava para o futuro que eles estavam começando a reconstruir? Helena acordou com o sol filtrando-se pelas persianas, lançando listras douradas sobre o chão de seu apartamento. O aroma de café recém-passado enchia o ar, misturando-se ao leve perfume de jasmim que vinha de um vaso na janela. Ela segurava a foto que encontrara na noite anterior, a imagem dela e Lucas na faculdade, com a mensagem enigmática escrita no verso: "O amor sempre encontra um caminho." Seus dedos traçavam o contorno do sorriso jovem de Lucas, e uma onda de calor e incerteza subiu por seu peito. Quem deixara aquela foto ali? Clara, talvez, tentando reacender sua esperança? Ou seria um sinal do destino, como dona Cida acreditava? Helena guardou a foto no diário, fechando-o com um suspiro, e decidiu que, por hora, precisava se concentrar no presente. Sua licença do hospital começara, um tempo necessário para recompor-se após a cirurgia de dona Cida e o turbilhão emocional que Lucas trouxera de volta à sua vida. Enquanto isso, Lucas estava no hotel, sentado à mesa do café da manhã, mas sem tocar no prato de pão e frutas. O celular vibrava insistentemente com mensagens de sua namorada, Fernanda, que ele não respondia há dias. O relacionamento, já desgastado por meses de discussões e prioridades desalinhadas, parecia agora um eco distante, incapaz de competir com o que ele sentia por Helena e pela mãe. Ele pegou o telefone, respirou fundo e digitou uma mensagem curta, mas definitiva. "Fernanda, precisamos conversar. Não está funcionando mais. Me desculpe." Enviou, sentindo um alívio imediato, como se tivesse soltado uma âncora que o prendia a uma vida que não queria mais. Ele sabia que precisava reconstruir-se, não só por Helena, mas por si mesmo. Naquela manhã, Lucas visitou dona Cida, agora em um quarto comum do hospital, com vista para um jardim onde pássaros cantavam. Ela estava mais forte, o rosto ganhando cor, e segurava um livro de orações, o terço ainda entre os dedos. "Você está com um brilho diferente hoje, meu filho", disse ela, o olhar astuto captando a mudança nele. Lucas sorriu, sentando-se ao lado da cama. "Tô tentando acertar as coisas, mãe. Terminei com a Fernanda. Não era justo com ela, nem comigo." Dona Cida apertou a mão dele, a pele quente e macia. "Você está ouvindo seu coração, Lucas, e ele sempre soube o que quer. Agora, vai atrás dela. A Helena merece saber que você mudou." Inspirado pelas palavras da mãe, Lucas decidiu procurar Helena. Ele soube por Clara que ela estava de licença e morava em um bairro tranquilo, com ruas arborizadas e casinhas de varandas floridas. Ele dirigiu até lá, o coração batendo como se fosse a primeira vez que a convidava para sair anos atrás. Ao chegar, hesitou na porta. O cheiro de terra molhada do jardim, misturando-se à ansiedade que o consumia. Tocou a campainha e quando Helena abriu, vestindo uma blusa leve e com o cabelo solto,
Ele sentiu o tempo recuar, como se fossem novamente os jovens apaixonados da faculdade. Lucas, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, a voz surpresa, mas com um toque de cautela. Ele esfregou as mãos, nervoso. Eu precisava te ver. Posso entrar? Helena hesitou, os olhos verdes estudando-o, mas acabou assentindo. O apartamento era acolhedor, com livros empilhados na mesa de centro e uma manta colorida no sofá. Eles se sentaram e Lucas, sem rodeios, foi direto ao ponto. Eu terminei com a Fernanda, Helena. Não porque achei que isso me daria uma chance com você, mas porque não era mais quem eu queria ser. Eu quero uma vida com propósito, com você, se você me deixar tentar. Helena sentiu o coração apertar, um misto de esperança e medo. Ela queria acreditar, mas as cicatrizes do passado ainda doíam. Lucas, eu não sei se consigo. Você partiu uma vez e eu não quero passar por isso de novo. Ele segurou as mãos dela com cuidado, como se fossem de cristal. Eu sei que errei, mas estou aqui, agora, e vou provar que mudei. Não com palavras, mas com ações. Me dá tempo, por favor. Ela olhou nos olhos castanhos dele, vendo uma sinceridade que a fez vacilar. Tá bem, disse por fim. Mas vamos devagar. Não quero me machucar de novo. Nas semanas seguintes, Lucas começou a transformar suas palavras em realidade. Ele vendeu parte de sua empresa, abrindo mão de reuniões intermináveis e viagens constantes, e alugou uma casa em São Paulo, perto do hospital onde Dona Cida se recuperava. Ele passava as manhãs com a mãe, ouvindo suas histórias, rindo das lembranças de infância, e as tardes com Helena, que aos poucos permitia-se baixar a guarda. Eles caminhavam pelo Parque Ibirapuera, o sol aquecendo a pele, o som de crianças brincando, misturando-se às suas conversas. Helena contava sobre os pacientes que marcaram sua carreira e Lucas compartilhava os sonhos que abandonara na corrida pelo sucesso. Cada encontro era um passo, pequeno, mas firme, em direção a algo novo. Um dia, Lucas surpreendeu Helena ao levá-la a um hospital infantil onde começara a fazer trabalho voluntário. Ele lia histórias para as crianças, o rosto iluminado, enquanto interpretava personagens com vozes engraçadas e distribuía brinquedos que comprara com o dinheiro da venda de suas ações. Helena, observando-o de longe, sentiu um calor no peito, como se o gelo que a protegia estivesse derretendo. Você está mesmo mudando, Lucas, disse ela mais tarde, enquanto tomavam sorvete em uma praça. Ele sorriu, lambendo o sorvete de chocolate. Tô tentando ser o homem que você merecia antes e que quero ser agora. Helena, porém, ainda hesitava. Em noites silenciosas, sozinha em seu apartamento, ela pegava o diário e relia a carta antiga, sentindo o peso do filho que perdera. O medo de se entregar completamente a Lucas a fazia recuar, mesmo quando seu coração gritava para seguir em frente. Uma tarde, enquanto visitavam Dona Cida, agora quase pronta para receber alta, Helena confessou seus receios. Dona Cida, eu quero acreditar no Lucas, mas e se ele me deixar de novo? A idosa, sentada na poltrona do quarto, segurou a mão dela. Minha filha, o amor é um risco, mas olha para ele. Ele está se tornando um homem novo, por você e por ele mesmo. Às vezes, a gente precisa deixar o passado para trás para encontrar o futuro. As palavras de Dona Cida ecoaram em Helena, como uma melodia suave que acalmava sua alma. Naquela noite, ela convidou Lucas para jantar em seu apartamento, um gesto simples, mas significativo. Ela cozinhou um risoto de limão, o aroma cítrico enchendo a cozinha, e eles riram como não faziam há anos, compartilhando histórias leves e sonhos para o futuro. Após o jantar, sentados no sofá, Helena segurou a mão dele, os dedos entrelaçados. Lucas, eu tô começando a acreditar em você, mas ainda tenho medo. Só me promete que vai ser honesto, sempre. Ele beijou a palma da mão dela, o toque quente e gentil. Eu prometo, Helena, nunca mais vou te deixar.
Os dias se transformaram em semanas e a proximidade entre eles cresceu, como uma planta que, após um inverno rigoroso, finalmente floresce. Lucas continuou seu voluntariado, agora envolvendo Helena, que se encantava ao ver as crianças sorrindo com as histórias dele. Dona Cida, já em casa, recebia os dois para almoços de domingo, onde o cheiro de frango assado e o som de risadas preenchiam o ar. Helena sentia-se aos poucos parte de uma família, algo que não tinha desde a perda dos pais. Mas em seu coração ainda havia uma sombra, uma dúvida que ela não conseguia nomear. Uma noite, enquanto Lucas a acompanhava até a porta de seu apartamento, ele a surpreendeu com um presente, um pequeno pingente em forma de coração, com uma inscrição delicada: para sempre. Ele o colocou no pescoço dela, os dedos roçando sua nuca, e disse: quero que você saiba que meu coração é seu, Helena, agora e sempre. Ela sentiu lágrimas brotarem, mas sorriu, puxando-o para um abraço. Obrigado, Lucas, por tudo. Eles se despediram com um beijo suave, o primeiro desde a juventude, que tinha gosto de promessas renovadas. Mas, ao entrar em casa, Helena encontrou algo que a fez parar. Sobre a mesa, ao lado do diário, havia uma carta, escrita em uma caligrafia que ela não reconhecia. O envelope trazia apenas seu nome, sem remetente. Ela o abriu, o coração acelerado, e leu as primeiras linhas. Helena, há algo que você e Lucas precisam saber sobre o passado de vocês. Encontrem-me amanhã no café da esquina, às 10. Quem era o autor daquela carta? E que segredo poderia mudar o futuro que ela e Lucas estavam construindo? O sol da manhã aquecia as ruas de São Paulo, trazendo um brilho suave que dançava nas folhas das árvores e refletia nas vitrines do café na esquina. Helena segurava a carta misteriosa, o papel levemente amassado entre seus dedos, enquanto o aroma de pão quente e café moído na hora envolvia o pequeno estabelecimento. Ela chegara cedo, o coração acelerado, os olhos verdes fixos na porta, esperando o remetente da mensagem que a convocara. Helena, há algo que você e Lucas precisam saber sobre o passado de vocês. Lucas, ao seu lado, tamborilava os dedos na mesa, o nervosismo evidente no modo como seus ombros se tensionavam. O pingente em forma de coração que ele dera a Helena na noite anterior brilhava contra a pele dela, um lembrete silencioso do compromisso que estavam reconstruindo. Você acha que é a Clara? Perguntou Lucas, a voz baixa, tentando preencher o silêncio que pesava entre eles. Helena balançou a cabeça incerta. Não sei. Ela teria me dito pessoalmente. Isso parece maior. Antes que pudesse especular mais, a porta do café se abriu e uma mulher de meia idade entrou, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos gentis que carregavam uma história não contada. Ela hesitou ao vê-los, mas caminhou até a mesa, segurando uma bolsa de couro desgastada. Helena, Lucas? Perguntou, a voz suave, mas firme. Eles assentiram e ela se sentou, respirando fundo antes de falar. Meu nome é Ana Lúcia. Eu era enfermeira no hospital onde você, Helena, esteve anos atrás. As palavras caíram como uma brisa fria. E Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Lucas segurou a mão dela sob a mesa, um gesto de apoio que a ancorou. Ana Lúcia continuou, os olhos brilhando com emoção. Eu estava lá na noite em que você perdeu o bebê. E há algo que você nunca soube. O hospital cometeu um erro administrativo. Eles te disseram que não havia registros, mas eu guardei uma cópia do prontuário. E havia uma carta, escrita por você, que nunca foi entregue a Lucas. Ela tirou da bolsa um envelope amarelado, com a caligrafia de Helena, endereçado a Lucas. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era a carta que ela escrevera, na dor da perda, mas nunca enviara. Lucas, com os olhos arregalados, pegou o envelope e as mãos trêmulas. Por que agora? Perguntou ele, a voz rouca.
Ana Lúcia sorriu com tristeza. Eu me aposentei recentemente e encontrei isso ao organizar meus arquivos. Senti que era hora de corrigir um erro do passado. Vocês merecem saber que mesmo na dor havia amor. Helena abriu a carta, relendo as palavras que escrevera anos atrás, cheias de amor e luto pelo filho que nunca conheceram. Lucas leu ao lado dela, as lágrimas caindo silenciosamente, e quando terminou, puxou Helena para um abraço, sussurrando: Você tentou me contar, e eu não estava lá. Me perdoa. Aquele encontro marcou o início de um novo capítulo. Nos meses seguintes, Helena e Lucas transformaram a dor do passado em um propósito maior. Inspirados pela carta e pela força de Dona Cida, que agora caminhava pelo jardim de sua casa com passos firmes, eles decidiram criar um projeto social em homenagem ao bebê que perderam. Chamaram-no de Coração de Esperança, uma iniciativa para apoiar famílias que enfrentavam perdas gestacionais, oferecendo suporte emocional e médico. A organização tomou forma rapidamente, com Lucas usando sua experiência em negócios para arrecadar fundos e Helena trazendo sua expertise médica para estruturar o programa. Eles trabalharam lado a lado, o som das conversas animadas misturando-se ao cheiro de tinta fresca do escritório que alugaram para o projeto. Dona Cida, radiante com a recuperação, tornou-se a alma do projeto. Ela recebia as famílias com abraços calorosos, compartilhando sua história de superação e o milagre que a trouxe de volta. Eu fui curada 2 vezes, dizia ela, com um sorriso que iluminava o ambiente. No corpo, pela doutora Helena, e na alma, por ver meu filho encontrar o amor verdadeiro. Suas palavras carregadas de sabedoria tocavam todos que a ouviam, e Helena, que antes se escondia atrás de sua armadura profissional, sentia-se cada vez mais parte daquela família. Os meses passaram, e a relação entre Helena e Lucas floresceu como um jardim após a chuva. Eles compartilhavam jantares simples, com o aroma de manjericão e tomate enchendo a cozinha de Helena, e noites tranquilas, onde o som de uma música suave os envolvia enquanto conversavam sobre o futuro. Helena, embora ainda cautelosa, sentia o medo do passado dissolver-se a cada gesto de Lucas, a maneira como ele segurava sua mão, o cuidado com que planejava cada surpresa, a dedicação ao projeto que unia seus corações. Lucas, por sua vez, encontrava em Helena uma força que o inspirava a ser melhor, não apenas para ela, mas para o mundo. Uma tarde, enquanto organizavam a cerimônia de lançamento do Coração de Esperança, Helena sentiu um leve mal-estar, uma tontura que a fez parar. Lucas, sempre atento, segurou-a pelo braço, o rosto franzido de preocupação. Você tá bem? Quer que eu chame alguém? Ela sorriu, minimizando. É só cansaço, Lucas. Tô bem. Mas no fundo, uma intuição sussurrava algo mais. Naquela noite, sozinha, ela fez um teste de gravidez, as mãos trêmulas, enquanto esperava o resultado. Quando as 2 linhas apareceram, claras e inegáveis, Helena caiu sentada no chão do banheiro, as lágrimas misturando-se a um sorriso que parecia iluminar a escuridão. Ela estava grávida. Desta vez, não haveria solidão, apenas amor. No dia seguinte, Helena convidou Lucas para um jantar especial em sua casa. O aroma de lasanha caseira preenchia o ar, e velas tremeluziam na mesa, lançando sombras suaves nas paredes. Após o jantar, ela segurou as mãos dele, os olhos brilhando com uma emoção que ele não conseguia decifrar. Lucas, eu tenho uma coisa para te contar, disse ela, a voz suave, mas firme. Eu tô grávida. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da respiração de Lucas, que parou por um instante antes de explodir em um sorriso. Ele a puxou para um abraço, rindo e chorando ao mesmo tempo, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito dela. Meu Deus, Helena! Um bebê! Nosso bebê! A
A cerimônia do Coração de Esperança aconteceu semanas depois, em um salão decorado com flores brancas e fitas douradas, o ar carregado com o perfume de rosas e a energia de esperança. Famílias atendidas pelo projeto, amigos e voluntários enchiam o espaço. E Dona Cida, elegante em um vestido azul, fez um discurso emocionante. Este projeto é um milagre, assim como meu coração, que voltou a bater por causa da doutora Helena. Mas o maior milagre é ver meu filho e ela juntos, construindo um futuro de amor. A multidão aplaudiu. E Helena, ao lado de Lucas, sentiu lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. Dias depois, no consultório de uma obstetra, Helena e Lucas seguravam as mãos um do outro enquanto o som do ultrassom enchia a sala. O batimento do bebê, rápido e forte, era como uma música que prometia vida, amor e redenção. Lucas, com os olhos marejados, olhou para Helena, que sorria, o pingente em forma de coração brilhando contra sua pele. Agora eu sei o que é um verdadeiro milagre, sussurrou ele, a voz embargada enquanto beijava a testa dela. Helena apertou a mão dele, sentindo o calor de um futuro que pela primeira vez parecia completo. Eles saíram do consultório de mãos dadas, o coração cheio de esperança, prontos para construir uma vida juntos, com amor, propósito e a promessa de um novo começo. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também acredita no poder do amor e do recomeço. Abraço e obrigado.